Olá, estamos de volta com mais uma edição do Porquê Corremos, o seu programa de corrida aqui na Vale TV. Eu sou a Aline de Mello, jornalista e corredora. E aí, tudo bem? Lembrando, nosso programa vai ao ar sábado, 17 horas, em todos os canais da Vale TV, YouTube, Facebook, canal 16 da Claro TV também. Eu sou o Arthur, sou atleta, treinador e ultramaratonista. A pauta de hoje traz um dos pilares quando se trata de corrida, um dos pilares mais importantes, fundamentais para o bom desempenho nas pistas e nas provas, a alimentação. Para nos ajudar a falar desse tema, a gente recebe hoje a nutricionista Graziela Cristófoli, especialista em nutrição esportiva. Grazi, seja muito bem-vinda e vai ser um prazer para nós escutar, saber de ti, como é que é o teu trabalho para que o atleta alcance as metas, tenha uma boa recuperação e um bom rendimento nas pistas. Seja bem-vinda. Boa noite Aline, boa noite Arthur, muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês hoje para tirar algumas dúvidas. Então, Grazi, quando muitas pessoas pensam em procurar nutricionista, imagina, vão receber uma dieta cheia de restrição, cortar tudo que gosta, aquilo que a gente adora comer, os doces, não sei quem é que está falando isso, né? Mudar completamente a rotina. Essa visão é muito comum ainda, né? E como que funciona de verdade, então, o acompanhamento nutricional de alguém que vai te procurar para ter esse atendimento? Então, gente, é bem normal ainda o pessoal sim ter esse medo da nutricionista, né? Porque, na verdade, a alimentação, ela te dá essa sensação de bem-estar. E realmente mexer na alimentação é algo que não adianta a gente chegar e ir cortando tudo. E às vezes, e muitas vezes, não é necessário a gente sair cortando tudo. Na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio no tipo de alimentação sem cortar os prazeres da vida também. É claro que estes prazeres da vida, o doce, por exemplo, um deles, né, ele não pode ser o teu dia a dia, né, mas isso não quer dizer que tu não possa nunca comer doce. E para o corredor, né, de uma maneira geral, assim, né, o que não pode faltar na dieta de um corredor? Ou qual é a base, né, da dieta do corredor? Então, gente, assim, ó, na verdade, deve ser a base de todos nós, que é alimentação de verdade, né? Muitas vezes a gente pensa assim, agora que eu comecei a correr, eu já tenho que me suplementar, eu tenho que comer tanto de carboidrato, tanto de proteína e tanto de gordura. Realmente, a gente precisa, sim, preocupar com esses macronutrientes, mas o que eu vejo hoje, uma coisa que muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade é de olhar a alimentação como um todo, ou seja, ela precisa ser colorida. Quanto mais nutrientes tu tiver ingerindo, mais vitaminas e minerais diferentes tu vai estar ingerindo, e isso é muito importante, principalmente para quem tem uma atividade física de esforço, mesmo para quem está começando a correr, né? Digamos assim, eu nunca corri e estou começando a correr agora. Tu já precisa ter este cuidado, porque tu está fazendo um esporte diferente, onde tu está estressando o teu corpo, e aí tu precisa, através da alimentação, diminuir esse estresse causado, que é natural, né? Então imagina um atleta que corre longas distâncias, o cuidado ele tem que ser maior ainda, né? Então assim, eu diria que a primeira coisa que tu tem que fazer é começar a comer realmente comida de verdade. E uma das coisas que provoca muita dúvida e que as pessoas acabam por tomar iniciativa própria, e aí a gente tem que ressaltar aqui a importância do trabalho do nutricionista, né? Que é o fato de querer, vou começar a correr para perder peso, então eu vou correr e vou comer menos. Tá errado, né? E ainda assim, ó, tem gente, por exemplo, já aconteceu isso com alguns atletas e algumas atletas, principalmente, né? Tem a prova daqui 2, 3 meses e aí quer emagrecer um monte para fazer aquela prova. Com a ilusão de que vai render mais, né? Assim, ó, no meu caso, eu não faço nada para a pessoa perder peso rápido. Se ela já chega com esse intuito, eu vou dizer assim, bom, se tu tem a prova X, agora não é o momento, sabe? Então, assim, se tu tem uma prova-alvo, sempre o interessante é tu
fazer essa preparação com antecedência, porque aí sim o nutricionista ele consegue até respeitar melhor os teus hábitos, respeitar melhor a tua adequação com alguma suplementação e tudo, e aí a gente consegue ter uma perda de peso sem ter aquele estresse, porque assim, tu já tá tendo o estresse de um treino mais puxado, né? E aí tu vai fazer uma alimentação talvez um pouco mais restritiva para o emagrecimento, provavelmente a chance de tu te lesionar, a chance de tu baixar o teu sistema imunológico, de tu ficar doente, ela acaba sendo muito maior, né? Então, por isso que eu não indico, né, um emagrecimento muito grande num período de uma prova, principalmente uma prova-alvo, porque isso pode acabar boicotando o teu objetivo, né? E acho que a gente pode falar um pouquinho também, né, Arthur, da questão de combinar com o teu treinador e com o teu nutricionista qual é o teu objetivo, né? Sim, é um trabalho em conjunto, né, Gás? Aqui a gente tem um exemplo, né? A Gás é minha nutricionista desde 2019, né? Desde a minha primeira ultra. Então, muitas situações a gente teve uma conversa ali da Gás com a minha preparação física e com o meu treinador de corrida, para saber o que eu estava fazendo nesse período, para colocar a melhor alimentação possível para eu não perder e sim ter ganho, né? Então, é bem interessante, aliás, também pensar que essa questão que tu falou das pessoas quererem diminuir a comida é energia, né? A gente precisa de energia não só para correr, a gente precisa para trabalhar, para pensar. Então, com certeza, acho que fica muito melhor para quem vai correr, né, ter um contato com o seu treinador, né, para nutricionista saber o que ele... tem um treino de 30 km, então eu tenho que passar uma alimentação adequada para esse treino de 30, mas também pensando na recuperação dele pós-treino, né? Principalmente, eu acho que na recuperação pós-treino, até para tu evitar lesões. Porque, por exemplo, para quem vai correr 30 quilômetros, ele não estava correndo 5 e de repente passou para os 30. Não, né? Então, a mesma coisa em relação à alimentação. É claro que às vezes a gente tem alguns protocolos, né? Que dão certo para a maioria dos corredores, para a maioria dos atletas, mas cada ser humano é um ser único, né? Então, às vezes, tem coisas, tem suplementos, ou tem alimentação, ou tem o horário, né? Tem gente que precisa comer 2 horas antes de treinar, então tu tem que respeitar essa individualidade, né? Então, por isso que o interessante é tu fazer esta tua preparação. Eu vou correr a meia maratona. Então se eu puder, eu nunca corri meia maratona, me preparar 6 meses antes, tanto com alimentação quanto exercício físico, porque tu vai respeitando o teu corpo e aí o desgaste é menor, a tua recuperação muscular ela é melhor e obviamente que tem a questão da performance, né? Tu também tem mais tempo de performar. Tem pessoas que não se preocupam tanto, assim, eu tenho pacientes que não se preocupam tanto com a performance. Querem assim, não, eu nunca corri 21 quilômetros, quero correr, o importante é eu, sabe, concluir meus 21 quilômetros. Mas não, tem gente que já na primeira corrida já quer performar. Então, tudo isso a gente tem que ir respeitando o tempo e o organismo da pessoa, né? Saber reconhecer os sinais que o corpo dá, né? Claro, porque o corpo ele te fala. Só que geralmente a gente negligencia, né, essa questão de escutar o nosso corpo. É verdade, né, Gazi? Tá louco. Gazi, não tô falando de mim, claro. A partir de que momento que a pessoa começou a correr, ela vai começar a ter a necessidade de suplementar? Então, isso também acaba sendo um pouco individual, mas assim, que nem a gente estava falando ali nos bastidores, eu e a Aline. Geralmente, uma pessoa que vai correr 3, 5 quilômetros, que mesmo que tenha um pace um pouco mais lento agora no início e tudo, tu vai correr meia hora, 40 minutos, né? Se tu tá alimentado e tu tá bem, não tem necessidade de uma suplementação. Eu tô falando de suplementação, na verdade, ela intra-treino, né? Ali durante o treino. Mas, claro, por exemplo, nós, mulheres, né? 40 a mais. É interessante a gente usar uma creatina,
né? A gente usar talvez algum suplemento proteico, até mesmo para a gente conseguir bater a nossa meta de proteína, porque a gente vai tendo uma sarcopenia, a gente vai tendo uma perda de massa muscular mais significativa a partir dessa idade. Então, é uma questão até de prevenção, né? Então, assim, alguns suplementos a gente pode ir usando, mas obviamente que a alimentação sempre vai ser a base, né? Não adianta, às vezes, a gente ter os melhores suplementos e tomar um monte de cápsula, tomar um monte de pó e o básico não estar sendo bem feito, né? Mas aí, claro, a partir dos 10 quilômetros, dependendo do teu objetivo, dependendo se tu treina em jejum, dependendo de como que tá a tua alimentação naquele momento, a gente já pode começar em alguns suplementos básicos de intratreino ali, né? O gel, uma cápsula de sal, ou quem não gosta do gel ou não se adapta com gel, de repente usar uma mariola, uma cápsula de sal, uma bala de banana, né? Usar uma paçoquinha, ou então usar um isotônico daqueles em sachês, assim, ou até isotônico mesmo, né? E é importante a gente ressaltar essa necessidade de informação, porque o mercado está cheio, né? De marcas, oferece muita coisa. Então, um profissional que vai orientar nesse sentido é fundamental, né? Com certeza. Porque assim, que nem eu estava dizendo antes, assim, existem algumas estratégias alimentares, alguns suplementos que dá certo para todo mundo. Tipo, por exemplo, gel, a maioria dos corredores se adapta bem com gel, mudando às vezes a marca, porque tem um que se adapta com uma marca melhor, outro, questão de sabor também. Isso, né? De sabor. E é por isso que eu acho importante a questão desse planejamento antes. Porque aí tu consegue testar bem. Assim como tu tem que testar bem o tênis, é interessante tu testar, porque assim, tu já tá com o teu, no dia de uma prova, tá? Por mais que tu já esteja acostumado a treinar, né? Tu sempre fica um pouco mais ansioso e tudo. Adrenalina a mil. Então às vezes tu tem algum problema gastrointestinal que vai acabar te prejudicando. O que acontece também às vezes muito em provas fora do nosso estado, que a gente está passeando, às vezes o pessoal tá em viagem, quer experimentar tudo que é comida antes da prova, não faz uma hidratação correta pré-prova. Pode dar problema também na prova. Experimenta só depois. Ou então, assim, já escutei também dos pacientes dizendo assim, eu estava lá em tal lugar, comi hambúrguer, comi isso, tomei álcool antes da prova. Assim, tem algumas pessoas que tem que ser estudado. O normal, obviamente, é não beber, né? É cuidar da alimentação. Tem gente que não dá nada, mas pode dar, né? Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, lembrando que daqui a pouquinho a gente tem o quadro Fala Treinador com as Juntas na Corrida. Fica com a gente, até daqui a pouquinho. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta com Por que Corremos, o seu programa de corrida aqui da Vale TV. E hoje o tema é nutrição e a gente está recebendo aqui a nutricionista Graziela Cristófaro. Mas antes disso, vamos ao quadro Fala Treinador com as gurias do Juntas na Corrida. Fala, treinador! O que fazer quando a motivação desaparece num ciclo longo de treinamento? E aí, vamos para mais um quadro Fala Treinador. Então, o que acontece quando a motivação vai embora no meio do ciclo? Isso é normal, né? A motivação não sustenta um ciclo inteiro, né? Nem sempre a gente vai acordar motivado, animado, vou treinar. Não, isso não acontece. Então o que vai sustentar um ciclo é a disciplina, é a constância, é fazer o que se deve fazer. Então a gente tem que pensar por que a gente se inscreveu para essa prova, né?
o que a gente espera dessa prova, quais são, né, os motivos que nos fizeram entrar nesse ciclo. Lembrar também o que vai nos trazer de felicidade, de benefício, quando concluir esse ciclo e quando concluir a prova. Então a gente tem que pensar nisso. Pensar que é um dia ruim, é um treino ruim, alguma coisa assim, e pensar um treino de cada vez. Fez esse treino, vamos pro outro, né? Então, assim, é a disciplina que vai nos levar até a prova, é fazer todos os treinos que vai nos levar até a prova. Então, assim, a gente vai ter altos e baixos, isso é normal da vida, então é claro que vai ser normal de um ciclo de treinamento, né? Então, quando baixar aquela motivação, não tiver legal para treinar, lembra como vai ser legal concluir aquela prova, como vai ser legal passar aquela linha de chegada, como vai ser inspirador concluir uma prova. Então, vai lá e treina e faz o que tem que fazer, mesmo sem estar motivado. Valeu? Até a próxima. Vamos! Lembrando que tu pode ajudar a gente na pauta do Fala Treinador, enviando as tuas perguntas lá no Porquê Corremos e o @Juntas na Corrida. Manda a tua pergunta, a gente vai dar uma boa resposta para ti aí. Valeu! Por falar em participação, né, Arthur? A gente recebeu algumas perguntas da nossa audiência e aqui a gente quer agradecer aos nossos colegas corredores, né, e também aos curiosos no bom sentido, né, com o intuito, né, de saber mais sobre esse tema. E a gente recebeu aqui perguntas que a gente vai encaminhar agora para a Grazi e tá contigo, né, Arthur? Isso aí. Vamos lá. A primeira delas vem de uma atleta amadora com gastroplastia há 10 anos, em disposição para pré-treino em pó e pré-prova em grande quantidade. Grazi, qual a dica nessas situações? O que fazer para ter energia pré-treino e pré-prova? Muito interessante essa pergunta, e mesmo, na verdade, ela há 10 anos fazendo a cirurgia, é claro que o volume gástrico dela acaba sendo diferente, mas também a absorção dela dos nutrientes acabam sendo diferentes. Se ela tem problema com pó, né? Então, por exemplo, assim, mas ela quer se alimentar no dia da prova, um alimento que não dá muito problema da maioria das pessoas e que não dá um volume muito grande, mas que te dá uma energia para a prova, é a famosa banana com aveia, né? Então essa daí não dá problema nenhum. Ou de repente um pão, né, com alguma geleia, com algum queijo, alguma coisa assim. No ela quer saber também no dia anterior, né, o que comer, né? Então, assim, ela tem que dar ênfase, obviamente, ao carboidrato, mas como ela não consegue comer refeições muito grandes, né? Então, ela tem que dar opção, principalmente, para um carboidrato, para uma proteína com pouca gordura, né? E não abusar muito da gordura, tá? Então, isso vai dar energia para ela no próximo dia, até mesmo se ela não consegue comer muito, né? Mas, óbvio, essa energia ali, ela é muito importante, ela também observar como que tá a alimentação dela num todo, né? E principalmente, eu acredito, assim, como que estão os exames dela, principalmente de vitaminas, né? Porque a gente não pode esquecer que, às vezes, a absorção dos nutrientes nesse tipo de cirurgia, ela fica prejudicada. Então, às vezes, a gente acha que a nossa falta de energia, ela é só porque eu não estou bem alimentada ali, mas às vezes ela pode estar com uma deficiência de vitamina B12, uma deficiência de vitamina D, de outros minerais que também te dão essa disposição e essa energia, não só para a corrida, mas até para o dia a dia mesmo, né? Então, no caso dela, é importante esse cuidado também maior, né? E outra questão também que provoca dúvida e polêmica é o uso dos isotônicos, né? Por causa da composição. Qual é a tua orientação em relação aos isotônicos? Acho que a gente pode explicar também para que serve, né? O que é o isotônico. Claro. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas usam o isotônico na prova para repor ali tanto os minerais quanto repor o carboidrato, tá?
Eu, como nutricionista, é claro que nem tu disse, a composição desses isotônicos mais de supermercado, né? Eles têm um pouco mais de corantes, eles têm um pouco mais de aditivos, não é a principal opção. Mas eu não sou contra, sabe? Eu sou contra, na verdade, ao radicalismo, tipo, ai, não usa esse, usa só o de pozinho, né? Porque assim, o problema é quando a pessoa usa o isotônico como uma bebida diária, né? Então, em vez de eu ficar bebendo água, eu ficar toda hora bebendo. Aí, isso sim vai trazer malefícios para o teu organismo. Mas, claro, se tu, de repente, numa corrida, tu quer levar uma garrafinha, porque tu adaptou bem com aquilo ali, tu te adapta melhor com aquele tipo de isotônico do que o isotônico em pó, por exemplo, ou dá mais trabalho tu pegar e levar o isotônico em pó, diluir e tudo, né? Um isotônico natural que eu gosto muito é água de coco, né? Mas assim, por causa da composição, eu acho que tem que ter esse cuidado também, mais de não fazer ele como uma água, né? Perfeito. E Grazi, cafeína em cápsula como pré-treino, qual é a recomendação? Ela pode ser usada diariamente? Então, na verdade, a cafeína, em primeiro lugar, a gente tem que ver se a pessoa ela não tem nenhuma contraindicação, né, do uso da cafeína, tá? Eu utilizo, às vezes, a cafeína como um pré-treino, né, para alguns atletas. Como que a gente calcula, mais ou menos, a quantidade do quanto de ingerir de cafeína, tá? Então, é de 3 a 6, tá? E aí tu calcula pelo teu peso. Então, por exemplo, uma pessoa com 70 quilos, né? Se ela ingerir 3 miligramas, ela vai ingerir em torno de 210 miligramas, tá? Que é a dose, digamos, mínima. Geralmente acaba sendo uma cápsula. Mas, por exemplo, se a pessoa ela tem o hábito de, além do pré-treino, passar o dia inteiro tomando café. Aí, neste caso, não é indicado o uso da cafeína em cápsula, né? Ou então, estou usando cafeína em cápsula, eu vou pegar e diminuir o café, né? Porque o nosso corpo, ele também precisa de um descanso, porque a cafeína, ela é interessante até certo ponto, mas quando a gente abusa da cafeína, a gente acaba desregulando hormônios importantes do nosso organismo e vai criando, às vezes, mais dependência, e aí para também de fazer efeito. Agora, por exemplo, assim, pessoas que têm taquicardia, pessoas que são muito ansiosas, né? Pessoas que têm muito problema de insônia, talvez a cafeína não seja o melhor pré-treino. A gente tem outros pré-treinos estimulantes que não são à base de cafeína, né? E que aí a gente pode estar usando no caso desses atletas que têm uma sensibilidade à cafeína, tá? Mas então, se quer saber a quanto que eu devo ingerir, de 3 a 6 miligramas, né? 6 miligramas seria o máximo, tá? E isso dá mais ou menos em xícaras de café, né? A dose máxima, ela dá 4 xícaras de café. É bastante. Só? E o nosso corpo, ele vai ficando sensível, né? Então, o interessante também é ciclar, né? A gente usar um período a suplementação de pré-treino com cafeína e aí depois substituir por uma outra. Quando tu fala 4 xícaras, é durante o dia? Durante o dia. Aí sem suplementação de cafeína. Sem a suplementação de cafeína. Bom, a gente vai então à última pergunta enviada pela audiência. Pessoas que fazem exercício pela manhã em jejum. Qual é a orientação da alimentação na noite anterior e depois no pós-treino ou pós-prova, né? Como é que... Primeiro, assim, tu indica, é interessante o exercício em jejum? Então, hoje em dia se fala muito no jejum intermitente e às vezes as pessoas utilizam o jejum intermitente até como uma estratégia de emagrecimento,
tá? Mas eu prefiro respeitar muito como que o teu corpo responde ao exercício em jejum, tá? Então, se tu tem gente que não consegue, na verdade, começar a fazer nenhum tipo de esporte, quer seja a corrida, quer seja a musculação, não consegue fazer alimentado, né? Então, isso a gente pode respeitar, a pessoa rende bem o exercício. É claro que, por exemplo, um treino, né, de alta performance, tu não vai conseguir fazer aquele treino o tempo inteiro em jejum, né? Provavelmente, talvez tu consiga começar o teu treino em jejum, se é um treino longo e de alta performance, tu vai ter que usar algum tipo de suplementação, tá? Mas digamos assim, eu vou fazer o meu treino de durante a semana ali, quero fazer em jejum, ou vou correr 5 quilômetros, corro em menos de meia hora, quero correr em jejum. Não tem problema nenhum, tá? O importante, na verdade, principalmente se tu faz musculação, tá? É tu te alimentar no teu pós-treino. Porque é no pós-treino que a gente vai ter aquele catabolismo muscular. Durante o treino, tu tá estressando ali, né, o teu músculo para construção muscular. Então, no pós-treino que a gente precisa da suplementação de proteína e de carboidrato, tá? Na pré-refeição anterior, sempre para que a gente possa ter um jejum de qualidade, a gente precisa ter um combo de nutrientes que a gente precisa observar. Então, por exemplo, eu vou correr amanhã de manhã, então eu quero ter um estoque de glicogênio. Então, eu tenho que ter ali uma quantidade de carboidrato, um carboidrato de preferência com uma boa qualidade. Eu preciso ter proteína. Se eu conseguir ter fibras e uma gordura saudável, não um volume muito grande, vai te dar um jejum de qualidade, onde tu vai manter mais tempo essa tua energia sem ter aquele desgaste. Perfeito. Uma pena, estamos chegando ao final do Porque Corremos mais uma vez aí. Queria te agradecer, Grazi, por essa participação com a gente. Eu que te enlouqueço desde 2019 com as minhas provas aí, mas está dando certo, então a gente quer passar isso, de passar informações, passar o que dá certo, passar também como as pessoas podem incluir uma alimentação correta para ter bons resultados, né? Nos ajuda também com novas pautas aí, daqui a pouco a gente traz outros assuntos em relação à nutrição. Mas muito obrigado por ter vindo, né? Deixa teu contato também aí para as pessoas te procurarem. E muito obrigado. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade. Arthur, tu sabe que eu gosto muito de falar e de explicar. E eu acho importante a questão mesmo da pessoa ela entender o que está por trás, porque assim a gente consegue colocar em prática, né? Então, assim, para quem quer conhecer um pouco melhor o meu trabalho, então, o meu Instagram é Graziela Cristófoli, tá? Eu sou formada há mais de 26 anos e trabalho nessa parte de nutrição esportiva quase todo esse tempo, né? E também, eu não sei se dá para deixar também celular ou entra em contato contigo. Eu também tô lá no grupo da equipe da Renove, né? Fica à vontade, pode passar aí. Posso falar? Então tá. Então o meu celular é 51999947724, tá? Mas eu acho que o mais fácil é no meu Instagram mesmo, lá tem o meu contato. Quem tiver dúvidas também, tô aberta para responder. Tá certo, Grazi, muito obrigada. Arthur, obrigada por mais essa edição em parceria. E a gente lembra, né, que o Porque Corremos, ele fica nas redes sociais daqui da Vale TV, no Facebook e no YouTube, então você pode recuperar esse e outros episódios. E ressaltando, né, que qualquer dúvida, qualquer curiosidade que tu tenha sobre o mundo da corrida, entra lá no @porquecorremos no Instagram e também as perguntas para as gurias do Juntas na Corrida, né, @Juntas na Corrida. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e siga correndo com a gente. Até a próxima. Thank you.